Você sabe sobre as projeções cartográficas, os tipos de rocha, as camadas da Terra e também os projetos de mineração e várias outras coisas? Bom, no vídeo de hoje a gente vai ver um pouco sobre isso, então vamos lá. Primeiro vamos falar um pouco sobre a projeção cartográfica. A projeção cartográfica é uma técnica da cartografia em que a gente escolhe uma propriedade geográfica, ou geométrica, como por exemplo a distância, o formato ou a área que será representada no mapa, e assim a gente vai modificar os paralelos e também os meridianos daquele mapa. Lembrando que não existe nenhum mapa que é 100% correto. E a gente tem 4 tipos de projeções. A primeira é a cilíndrica, que ela é recomendada quando a gente vai fazer mapas com latitudes pequenas, ou seja, próximas à linha do Equador, uma vez que lá a margem de erro é menor. Além disso, os meridianos e os paralelos estão em forma linear, forma reta, e além disso elas são paralelos entre si. Bom, quando a gente fala também de uma projeção que é cilíndrica, ela pode ser conforme ou ela pode ser equivalente. Conforme significa que ela vai utilizar como a principal informação o formato e não a área. Então, quem foi o primeiro a utilizar isso foi o Mercator, Foi um importante cartógrafo que esteve vivo na época das grandes navegações, que usava o mapa de forma eurocêntrica, ou seja, mostrar a importância da Europa, porque como ela estava mais próxima da linha do Equador, ela parecia ser maior do que realmente ela era. Ela pode ser, conforme como eu falei, ela pode ser equivalente. Equivalente significa que ela vai preservar a área e não o formato, então vai ser exatamente de acordo com a área apresentada por cada país ou região. E aí o primeiro a utilizar isso foi o Petrus, depois da Segunda Guerra Mundial, porque independente do país, o formato estaria correto. Então essa visão eurocêntrica parou de existir, então deu a devida importância para os países subdesenvolvidos também. Lembrando que o mapa reflete muito da opinião de quem está fazendo e do seu objetivo, podendo ser utilizado como instrumento político, e também de conquista, entre outras coisas. Bom, depois nós temos a projeção plana. A projeção plana, como usada, por exemplo, pela ONU, ela é muito boa quando a gente fala de latitudes que são altas, ou seja, próximas aos polos. Já os meridianos, eles se divergem a partir dos polos. Então, um exemplo, como eu acabei de falar, que é o da ONU, que utiliza muito bem isso, porque ele preserva uma coisa que a gente vai dizer que é equidistante. Então, ele preserva a distância entre as regiões, certo? Apesar de não preservar a área e não preservar também o formato, como eu falei. E para finalizar, nós temos duas muito importantes, que é a cônica e também a afilática. A cônica, como o próprio nome diz, é um cone. E ela é bastante utilizada quando a gente fala de latitudes médias. Então ela tem um formato de leque quando a gente olha ele, E as latitudes são apresentadas de forma também, em arco. E aí nela, depende, você pode usar tanto conforme, você pode utilizar equidistante, você pode utilizar buscando também, quando a gente fala na equivalência. Então a cônica tem essa função de ser utilizada em latitudes médias. E para finalizar, a gente tem a afilática. A afilática é aquela que não tem nenhuma, ela está totalmente errada. No entanto, ela é mais agradável. Então os mapas, quando a gente olha dos livros, geralmente se utiliza a afilática porque é melhor para se ver. Então a distância está errada, a área está errada, o formato está errado, portanto não é a melhor. Só que é melhor quando a gente olha para ela, Bom, além disso, a gente tem a carta topográfica. Então, uma carta topográfica é aquela que apresenta um eixo X e um eixo Y. Então, o eixo X geralmente sendo a altura, o eixo Y o passar, a distância em que ocorre. E a partir daí a gente pode criar um mapa de relevo, mostrando círculos, mostrando figuras geométricas de acordo com a distância que vai acontecendo e a altura. Então, isso também. E para finalizar a parte da cartografia, nós temos uma técnica importante que é a anamorfose, em que a distância e o tamanho de certa região vai estar de acordo com a informação apresentada. Então, por exemplo, quando a gente fala da população total, a China e a Índia, por exemplo, vão ter tamanhos muito maiores do que, por exemplo, a Rússia, que tem um território grande, mas tem uma população não tão grande, certo? Muito bem.
Agora vamos falar um pouco da geologia, primeiro das camadas da Terra. Então a Terra tem duas subdivisões. Então, a divisão da composição química e a divisão da composição, né, então do estado físico. Da composição química, nós temos a crosta, que ela é formada por dois tipos de rocha. Lembrando, rocha é aglomerado de um ou mais minerais. O primeiro é o granito. O granito ele é uma rocha magmática intrusiva, ou seja, o magma do manto ele vai se esfriar e solidificar abaixo da superfície terrestre, mas ainda na crosta, num processo que é lento, gradual. Além disso, nesse período, vários minerais vão se formando, vão se juntando, como por exemplo o quartzo e o mico. Já quando a gente fala, né, além do granito, a gente tem o basalto, ele vai ser muito importante, por quê? Porque ele também vai ser uma rocha magmática, só que ele vai ser extrusivo, ou seja, o manto vai expelir ele através de erupções vulcânicas, ele vai se solidificar de uma forma muito rápida, né, na superfície terrestre. Então ele é formado principalmente por ferro e magnésio, certo? Bom, já quando a gente fala do manto, ele tem uma grande quantidade de minerais, e a gente vai chamar ele de metálicos, certo? Então quando a gente fala do ferro, quando a gente fala do magnésio, que também são silicatos. E o núcleo, ele é formado por níquel e ferro. Agora um pouco, né, sobre a composição, né, física, o estado físico. Primeiro nós temos a crosta, que agora a gente vai chamar de litosfera, que sempre vai estar no estado sólido. Além disso, lá a gente tem as placas tectônicas. A gente tem o manto, e aí ele vai ter duas subdivisões. A astenosfera, que é o manto superior, abaixo da litosfera, e a mesosfera, que vai estar abaixo da astenosfera, que é o manto inferior. Bom, a astenosfera, ele é um semissólido, ou seja, ele tem um caráter pastoso, parece ser um líquido, ele se movimenta, flui de uma forma lenta, mas ainda é considerado um sólido. E ele proporciona um movimento convectivo, que a gente vai falar mais daqui a pouco, mas ele é essencial para o movimento das placas tectônicas. Já quando a gente fala da mesosfera, ele é sólido, então são rochas densas e rígidas que fluem de forma lenta. E para finalizar, nós temos a endosfera, que se refere ao núcleo. Aí temos o núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo externo, ele é líquido, certo? Ele é essencial para o campo magnético. Já o núcleo interno, a gente diz que ele é sólido também, por causa da pressão, né, que tem dentro, que faz com que os minerais lá dentro e as rochas fiquem no estado sólido. Bom, além disso, depois que a gente fala, né, da composição, das camadas, do estado, a gente tem que entender sobre as rochas. Então nós temos as rochas magmáticas, que são formadas pelo resfriamento do magma, certo? Resfriamento e solidificação. Como eu falei, elas podem ser intrusivas, como o granito, ou extrusivas, como o basalto. E que é muito importante entender é a sua importância econômica, principalmente em estruturas, para decoração, pavimento, então auxilia na construção civil. Quando a gente fala das rochas sedimentares, é o conjunto e compactação de sedimentos, certo? Que vai formar uma rocha sedimentar. Então pode ser, por exemplo, matéria orgânica, restos de minerais, de rochas. Então o que nós temos de rochas sedimentares? Nós temos, por exemplo, o calcário. O calcário é nada mais, nada menos que o tipo de minério calcita, mas somado com, por exemplo, matéria orgânica marinha ou carbonato de cálcio, certo? Então, a junção de um tipo de minério mais sedimentos. A gente tem, por exemplo, também, né, um importante tipo de rocha que poucos conhecem, que é o varvito, certo? Que ele é basicamente um conjunto de rochas com argila, mas a gente também tem uma que é muito conhecida, que é o arenito, que é, por exemplo, quartzo mais alguns fragmentos de areia, né, matéria orgânica. Então também importante, por exemplo, para decoração, importante para sustentação, né, de algumas estruturas, para construção. Pode servir também, né, como base, também estrutura de usinas. Então, essa parte estrutural é muito marcada, né? Além de que ela abriga petróleo e outros recursos naturais que são extraídos, né, que pode servir como combustível. E para finalizar, nós temos as rochas metamórficas. As rochas que são metamórficas são aquelas que passaram, que já existiam, né, mas passaram por uma transformação
por causa da pressão e a temperatura. Então nós temos, por exemplo, uma rocha pré-existente, por exemplo, o granito. O granito, quando ele passa por esse processo de alta pressão, esse processo de alta temperatura, ele vira a gnácea, que é um tipo de rocha. Quando a gente tem, por exemplo, né, o arenito, ele sofre esse processo, ele vira quartzito. Quando a gente tem o calcário e sofre esse processo, ele vira o mármore, certo? Então, são muito utilizados no quê? Para fazer esculturas, também, né, para construção civil, para ligas metálicas, para construção de instrumentos, entre várias outras coisas. Então, qual é o ciclo das rochas? A gente tem o magma, ele vai se solidificar, né, de uma forma intrusiva ou extrusiva, vai formar uma rocha magmática. Essa rocha magmática, ela pode ter um processo de afloramento, ou seja, ela fica exposta ao meio ambiente, né, aos fatores erosivos. Ela sofre um processo de meteorização ou de erosão. E nesse processo, ela adquire sedimentos. E sedimentos são transportados, vão entrar na composição, né, dessa rocha, e assim vai formar uma rocha sedimentar. E aí essa rocha sedimentar pode passar, né, por um movimento, passar por uma transformação, que é essa transformação metamórfica. E nessa transformação, né, com alta temperatura e também pressão, vai formar uma rocha metamórfica. E essa rocha, dependendo do local que ela estiver, pode se aproximar do manto. E dessa forma, ela volta para o estado líquido e volta a ser magma e reinicia todo o processo. Lembrando, não precisa seguir exatamente essa ordem. Uma rocha que é magmática já pode virar uma metamórfica, uma metamórfica pode voltar a ser sedimentar, pode virar magmática, uma sedimentar já pode voltar a ser magmática, então, tudo depende, mas geralmente o ciclo é esse. Bom, além disso, a gente tem que falar das estruturas que a gente tem no mundo. O mundo tem 3 tipos de estruturas principais. Outra coisa que é muito importante é sempre tome água, muito importante para sua saúde. Quais são as 3? Primeiro, a gente tem as bacias sedimentares. As bacias sedimentares foram inicialmente formadas no período Paleozoico, depois Mesozoico, Cenozoico também, né, aumentaram a quantidade, só que elas são formadas principalmente por rochas sedimentares. Então elas são muito ricas em combustível fóssil, carvão, petróleo, gás natural. E a gente pode citar algumas que são muito importantes aqui no Brasil, como por exemplo a bacia amazônica, a bacia do Pantanal, a bacia do São Francisco, a bacia do Paranaíba, bacia do Paraná. Então são alguns exemplos importantes, uma vez que as bacias compõem 64% do território brasileiro, certo? Então é importante a gente considerar esses fatos. Bom, além disso, nós temos os escudos cristalinos, que também, né, dentro deles a gente tem os desdobramentos antigos. E os escudos cristalinos, eles também são muito importantes, compõem 36% do Brasil, e eles são formados, né, foram formados no período pré-cambriano, a gente vai falar mais dele daqui a pouco, só que eles têm uma composição principalmente de rochas magmáticas e metamórficas. Então lá é muito rico em minérios metálicos. Então, por exemplo, o ouro, a prata, o cobre. E para finalizar, a gente tem, né, os desdobramentos modernos, que são formados principalmente pelo contato, movimento convergente, que a gente vai falar também daqui a pouco, das placas tectônicas, como por exemplo, as cordilheiras dos Andes, os Alpes, o Himalaia, e lá é rico em metais preciosos, ouro, diamante, em alguns casos, e entre outros, certo? Bom, além disso, é importante citar uma coisa que é o derrame basáltico. Aqui no Brasil, 8% do território possui fragmentos vulcânicos. Então, esse derrame basáltico, né, que é essa influência vulcânica, principalmente, né, na bacia do Paraná, do Paraná, o que aconteceu? No passado, né, essas rochas magmáticas, sedimentos foram decompostos na região, formando assim a terra roxa. Então, muito bom para agricultura, muito bom para sobrevivência, também para explorar o ferro, certo? Então, é muito importante esse derrame basáltico. Então, esses fatores são essenciais. Bom, além disso, a gente tem 2 coisas que é importante saber que é em relação à geologia. Primeiro, a gente tem que saber os períodos e o que cada período trouxe para nós. Primeiro, nós tivemos o período pré-cambriano. O período pré-cambriano teve 3 pontos principais: a formação das jazidas de metais,
né, principalmente de ferro, através do que? Das rochas magmáticas, a formação da crosta terrestre e também dos primeiros escudos cristalinos, né, e desdobramentos antigos, como por exemplo a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, no sul de Minas. Depois a gente teve também, né, o período Paleozoico. E o período Paleozoico ele é caracterizado por ter sido um período em que as bacias sedimentares começaram a se formar, também, né, estruturas de calcário e oceano também, além de carvão vegetal ter começado a se formar. Por quê? Porque antes haviam florestas, mas com a formação da crosta e também de vários decompostos e sedimentos foram arrastados pelo vento, pela chuva e assim cobriram, né, as florestas e as florestas se transformaram em carvão vegetal. Lembrando que no Brasil há pouco, então não é algo que é tão abundante. Depois nós temos o Mesozoico, e o Mesozoico teve a extinção dos dinossauros, teve também as primeiras erupções vulcânicas, teve também uma coisa que é muito importante em relação à aglomeração de petróleo, né? Então o início do petróleo e de outros combustíveis presentes também. E outro ponto que é importante a ser ressaltado é separação dos continentes. E para finalizar, a gente teve o período Cenozoico, que foi caracterizado por a formação dos desdobramentos modernos, né? Então Himalaia, Cordilheira dos Andes, então esse movimento convergente das placas, e também o movimento epirogenético, ou seja, a formação de falhas e também do escarpamento das serras, né, do mar e da Mantiqueira, por exemplo. Além disso, se formaram, né, duas coisas que foram muito importantes. Primeiro, as planícies, né? Então, a planície amazônica e a planície do Pantanal, e também, né, os lagos, que nós vamos chamar de lagos glaciais. Bom, agora falando um pouco sobre os projetos de mineração, primeiro nós temos a Carajás. A Carajás está localizado no sudeste do Pará, e ele tem uma exploração principalmente de ferro, cobre, manganês, ouro e entre outros minérios, mas principalmente o ferro. Além disso, as suas principais, né, instituições locais que auxiliam nesse processo são a Estrada de Ferro de Acarajás e também o Porto de Ponto da Madeira, certo? Que são essenciais nesse processo. Além disso, ele tem um grande impacto econômico, né? Então, na exportação, abastecimento siderúrgico, né? E também muito importante, né, para o funcionamento dessas instituições, mas também tem impactos, então desmatamento, impactos ao poluir, né, a água e o ar, também problemas relacionados a algumas civilizações e também aldeias próximas. Bom, aí nós temos também de muito importante o Urucum. O Urucum está localizado no Mato Grosso do Sul e ele tem instituições importantes também, como por exemplo uma hidrelétrica, né, Ponto de Primavera, e também muito importante tem o Porto de Murtinho. Além disso, a gente tem um impacto econômico muito importante, especialmente para abastecimento da região, mas também tem impactos, né, muito ruins quando a gente fala, né, em questões ambientais, né? Então, desmatamento, problemas de contaminação do solo, né, como por exemplo a gente tem a que a gente chama de lama vermelha, né, também terra vermelha, que é uma contaminação ocasionada, certo? Pelos minérios que são explorados, que no caso de Urucum da mesma forma, ferro e manganês principalmente, certo? Depois a gente tem trombetas. Trombetas está localizado na parte noroeste, assim, do Pará. E eles apresentam também um impacto econômico muito importante, né? Então eles exportam, serve também para a economia da região, que é muito importante. Exploram especialmente o minério que é bauxita, certo? Impactos também muito fortes, né? Então, desmatamento, problemas com tribos locais, contaminação do solo, certo? Mas também tem algumas instituições presentes que são importantes, então, como por exemplo o Porto de Trombetas e também a famosa, né, hidrelétrica de Tucuri, certo? E para finalizarmos, nós temos o quadrilátero ferrífero, que está localizado na parte centro-sul, assim, de Minas Gerais,
Ele explora muitos minérios, né, mas principalmente ferro, manganês também, né, entre outros como cobre e ouro. As instituições, né, e outros locais que são importantes. Nós temos as estradas velhas de Vitória a Minas Gerais, e também temos o Porto de Tubarão, que é muito importante. Os impactos também, né, são muito fortes. Então, por exemplo, Mariana, Brumadinho, que tiveram influência, né, então deslizamentos, problemas relacionados à poluição, né, problemas locais, né, de desmatamento, entre outros, e também, né, é muito importante nesse processo de exportação, de abastecimento, entre outros. E para finalizarmos, vamos falar um pouco das placas tectônicas. Então, primeiro a deriva continental. Houve um cara no século XIX chamado Wegener, e ele falou assim, ó, os continentes em algum momento já foram unidos. E ele falou, e perguntaram por que para ele. Ele falou, eu não sei o motivo, mas eu acho isso porque eles podem se encaixar e eles apresentam fósseis de antecedentes e ancestrais em comum. No entanto, só foi comprovada essa ideia após a Segunda Guerra Mundial, em que os Estados Unidos passaram a explorar o fundo dos oceanos e encontraram no Atlântico a dorsal mesoatlântica. E ao estudarem ela, viram que quanto mais distante estava dessa dorsal e quanto mais próximo dos continentes, mais antigas as pedras e rochas presentes. Ou seja, significa que quanto mais próximo a gente está dessa dorsal, mais novas são as rochas. Portanto, elas foram formadas há menos tempo. Então, realmente aconteceu esse processo de separação. Então, com isso foi comprovada essa ideia dele. Além disso, ele foi criado na teoria de que essa divisão que ocorre foi feita por causa do movimento convectivo do magma. Então, abaixo, né, das placas tectônicas e da crosta, o magma ele fica mais quente, ele fica no estado mais próximo do líquido quando se aproxima do núcleo, e assim ele fica menos denso, ele sobe próximo à crosta. Chegando próximo à crosta, ele fica menos denso, ele fica mais denso porque é mais frio, e aí ele volta para baixo e reinicia esse processo. Então esse processo que ocorre é um movimento convectivo que movimenta as placas tectônicas, então foi comprovada essa ideia. E as placas tectônicas podem exercer três movimentos. Um movimento convergente, então encontro de placas tectônicas, que vai gerar uma borda destrutiva. Por quê? Quando ocorre um movimento convergente, a placa que é mais pesada vai para baixo, volta para o manto, e ela vai ser destruída, por isso que é borda destrutiva. Enquanto que a menos pesada vai ser dobrada, ela vai se soerguer, e assim vai formar o que a gente pode chamar de desdobramentos modernos, se forem duas placas continentais, fossas, se for uma placa continental com uma placa que for marítima, e arquipélago de ilhas, né, como por exemplo o Japão, né, caso for duas marítimas. Além disso, a gente tem um movimento divergente, então as placas vão se afastar e vai ter uma borda construtiva, porque quando elas se afastam, o magma sai e forma uma nova parte da placa. E aí, nesse processo pode formar a divisão dos continentes, pode formar mares, como por exemplo o Mar Vermelho, pode formar falhas, pode formar também, né, importantes dorsais atlânticas, pode formar dorsais marítimas, como a dorsal mesoatlântica que eu falei. E para finalizar, a gente tem o movimento transformante, que as placas elas vão se friccionar, ou seja, elas vão agir de forma vertical entre si. E aí, nesse processo, a gente tem uma borda que é conservativa, ou seja, ela não vai destruir nada, ela só vai manter elas, mas vai fazer esse processo que pode gerar falhas e também pode formar terremotos e outros problemas relacionados. Bom, então quais são as consequências, né, de todos esse processo? A gente tem os terremotos, né? Então os terremotos, eles são qualquer abalo sísmico e são medidos em dois tipos. Eles podem ser Mercalli e eles podem ser também, né, Richter. A escala Richter é aquela que mede a potência, a energia do terremoto. Quando a gente fala em destruição, a gente está falando da escala Mercalli. Caso o terremoto seja, né, tenha um epicentro no oceano, ele vai soerguer o solo marítimo, que vai soerguer a água e assim vai formar ondas, que vai aumentando e sendo mais rápido com o tempo até chegar na margem.
e aí ela vai desacelerando um pouco, né, e forma a destruição, que são as tsunamis. Mas também podem formar os vulcões, né? Então os vulcões é qualquer aparência, né, atividade vulcânica, que pode ser no interior das placas, no limite, né, que é mais comum, mas às vezes pode ter no interior, como Poços de Caldas. E ele tem três tipos, elas podem ser, né, central, então a gente vai ter como eu posso dizer, a boca do vulcão, né, o cone onde sai a lava. Ela pode ser também um hotspot, né, então a gente tem um local onde está saindo água que vai formar um vulcão. Com o movimento das placas, esse vulcão vai se mover e vai formar outro vulcãozinho e vai se movendo, então é como se fosse uma fábrica de vulcões. E também há um tipo que são as fissurais, em que a lava sai não apenas, né, da boca, mas também de várias outras partes do vulcão e da ilha vulcânica que é formada por causa da grande quantidade de magma. E para finalizarmos, vamos falar um pouco das falhas e das dobras. Então, as falhas são pequenas fraturas que ocorrem, né, na crosta terrestre, que vão formar o que a gente vai chamar de roche e graben. Então, o que são isso? São partes mais elevadas e partes menos elevadas. Então, nós temos de exemplo a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira como hosts, e a gente tem o Vale do Paraíba como graben. Então, a gente tem que entender que ocorre esses movimentos, certo? Geralmente eles estão associados ao movimento divergente ou ao movimento transformante. Então, pensa assim, ó, a gente tem um pedaço de madeira e duas pedras segurando. E o que acontece com as falhas é como se uma pressão muito forte viesse no meio, a gente pisasse no meio e quebrasse. E assim a gente ia ter uma parte mais elevada do que a outra. Por isso a gente é importante entender de acordo com a pressão que está tendo. Bom, depois das falhas nós temos as dobras. E as dobras estão relacionadas a algumas partes que são soerguidas. Então aí sim, está correlacionada mais com o movimento convergente. E quando a gente fala, né, de um movimento que forma dobras, a gente tem a sinforma e a gente tem a anteforma. A sinforma é aquela que apresenta um formato de arco. E a anteforma é aquele que tem um formato de círculo inicial. Então a gente tem as rochas mais antigas no centro e na outra a gente tem as rochas mais novas no centro. Então eu vou deixar aqui uma imagem para vocês verem a diferença entre sinforma e anteforma, para vocês verem. Então você vê que ele faz esse processo, que no caso é anteforma, enquanto o outro faz esse sentido, que aí seria a sinforma, certo? Que é um tipo de dobra que pode formar os dobramentos modernos que nós conhecemos.